Ilustríssima presidente de mesa, acadêmica Tereza Aparecida Asta Juliana, meu caríssimo José Afonso Della Grave Neto, minhas senhoras e meus senhores, eu queria de antemão agradecer à presidência da Academia e à comissão organizadora do Congresso pelo honroso convite e a oportunidade de desfrutar, de refletir com os senhores alguns dos temas tão relevantes da agenda trabalhista e política brasileira. O tema que me foi conferido é pluralidade e unidade sindical, prós e contras. Eu gostaria de destacar que, apesar do Brasil ter uma tradição muito intervencionista, isso tem muitas gerações que foram criadas acreditando que a única forma de se organizar sindicato é aquela forma estabelecida pelo título 5º da Consolidação Nacional das Leis Trabalhistas, que é um sindicato caracterizador da, digamos, agressão à autonomia e da liberdade sindical. Nossa trajetória institucional vem do Decreto 19.770 de 31, que estabeleceu a organização sindical muito parecida com a organização sindical correspondente ao corporativismo social italiano, mas que foi configurada, no caso brasileiro, apenas e tão somente em relação aos sindicatos, ainda que tenha a Constituição de 37 tentado reproduzir essa forma de organização jurídica e política da sociedade. Pois bem, esse sindicato ele tem uma matriz originária que é a intervenção, a autonomia para você ter um tipo de controle sobre a ação sindical. É um momento em que você estava com disputas ideológicas muito acentuadas na sociedade, e disputas ideológicas bem nítidas, não essas que nós vivemos hoje, que até o presidente Sarney virou comunista, mas era uma coisa que estava mais acentuada do ponto de vista ideológico mesmo, de definição e demarcação de posições, com 3 grandes grupos disputando, digamos, a hegemonia da organização e da ação sindical. Pois bem, o que preponderou no Brasil foi um recorte que teve como matriz prioritária a pulverização da organização sindical. E é por isso que o que nós chamamos de sindicato, no mundo inteiro que tem liberdade e autonomia sindical, é representado pelas confederações. O sindicato é a organização de um determinado conjunto de trabalhadores de cima para baixo, ou seja, a partir do âmbito geral até o âmbito local de trabalho, ou invertido, quando é o caso de sindicato por empresa, essas coisas todas, mas daí não é sindicato do ponto de vista da organização geral dos trabalhadores, é um sindicato de empresa. Então você tem 2 grandes vetores que se, digamos assim, polarizam e, digamos, dividem a forma de se organizar sindicatos, de se regular sindicatos. Mas o que é fundamental se ter presente? Quando se tem verdadeiramente a autonomia, a liberdade e a autonomia sindical, pouco importa se é plural ou se é unitário. Você pega o caso da Alemanha, por exemplo, temos a possibilidade do ordenamento jurídico da liberdade sindical e, apesar de tudo, você tem sindicato unitário, um sindicato só, todos aglutinados na DGB. Você tem sindicatos, ambientes absolutamente, digamos assim, enaltecedores da liberdade e autonomia sindical e que tem pluralidade, como o caso italiano, como o caso espanhol, como o caso português, enfim, o francês. Enfim, isso não é um determinante. O determinante é a matriz reguladora. Se a matriz reguladora é intervencionista do ponto de vista de atingir a liberdade e a autonomia sindical ou não. Então, a partir deste momento, se você tem um ambiente de liberdade e autonomia sindical e há uma pluralidade ou há uma unidade, não cabe juízo de valor do analista, como no caso
o analista externo, no caso, o professor, o interessado de qualquer natureza. Por quê? Porque esse juízo vai ficar a cargo dos interesses subjetivos dos representados. Eles que vão ter que avaliar se é melhor, por que é melhor ser plural, por que não é. Né? Tem vários, inúmeros exemplos, às vezes nasce dividido, depois unifica. A FL-CIO americana é isso. Né? Eram dois e aí viraram um, era um congresso e a associação viraram um. Né? E aí tem o problema da organização do espaço da negociação, que é o modelo americano, ele regula toda a densidade da atuação dos corpos sindicais a partir da definição de como que se deflagra a negociação coletiva. Então, você limita a ação sindical pela eleição da negociação coletiva e eles acham isso bom, isso é problema deles, não tem nada com isso. Mas o fato é que, havendo liberdade e autonomia sindical, pouco importa se é unitário ou se tem plural. A experiência também demonstra que mesmo nos ambientes de pluralidade, os sindicatos têm a prática de fazerem ações conjuntas. Então, são organizações sindicais diferentes, organizadas, aliás, estabelecidas de forma diferente, com as suas raízes históricas. No imediato pós-guerra, o sindicato preponderante na Itália era a TDL, que era fortemente dominada, fortemente influenciada pelo Partido Comunista Italiano. Como estava na iminência de ser do Partido Italiano ganhar as eleições de 1950, os Estados Unidos fez uma operação muito interessante lá dentro que deu margem ao aparecimento de outras centrais sindicais. Mas, enfim, hoje, analisando do ponto de vista muito concreto da ação do sindicato, eles trabalham juntos. Então, isso não tem a menor relevância. A relevância se dá quando você começa a interferir, como no nosso caso. Nós obrigamos os sindicatos, que eram gerais, a ser organizados por categorias, que é uma ficção, né, todos vocês sabem, né, basta ler lá o texto da consolidação que diz o que é categoria, que cabe absolutamente tudo, né, e que é uma ficção e que a partir dali a gente foi entregando o movimento sindical a prestações, como foi o mesmo processo que aconteceu com a CLT. Se você se lembra, a CLT ela foi aparecendo em pedaços, depois ela foi consolidada em 43 e na verdade isso começou a ser, digamos assim, aplicado mesmo no meados da década de 50 e quando deu 10 anos da indústria automotiva no Brasil teve que fazer a lei do Fundo de Garantia, porque senão ia dar estabilidade nas montadoras. Isso significa que era muito localizado, muito setorializado. E os sindicatos também, porque nós não tínhamos, no período, você pega o decreto do Oliveira Viana, de 39, mesmo 31, né, o primeiro decreto, depois a influência do Oliveira Viana, o professor Arnaldo Seseguin dizia que quando chegou no título 5º, eles estavam trabalhando a consolidação, quando chegou no título 5º, o pacote veio pronto lá do Palácio, né? Portanto, já estava pronto mesmo, era a imagem e a semelhança do decreto de 39, mas a ideia era o quê? O Brasil ainda estava naquela famosa parte inicial da industrialização. Nós ainda estávamos vivendo aquela industrialização primária, não tinha ainda chegado a industrialização pesada, que deu mais complexidade ao processo, ao complexo produtivo brasileiro. Então, o Brasil foi entregando os sindicatos por partes, né? E isso foi possibilitando você e dando um certo arranjo produtivo social que dava garantia em relação ao resultado da ação sindical, porque o temor do Brasil naquele momento era o resultado. Então, os sindicatos foram pensados no Brasil de modo a garantir minimamente uma certa estabilidade no processo político e econômico que garantisse o funcionamento das indústrias e, consequentemente, o processo de industrialização brasileira. É uma matriz autoritária, todos sabem, era uma matriz controladora, e ela estava totalmente focada no modelo italiano, né, no sistema italiano, né, de controle. E assim nós fomos. Né, nós consolidamos a nossa industrialização, que veio bem depois, acertamos a localização do Estatuto Trabalhista de acordo com um certo acompanhamento do processo produtivo, do processo de industrialização,
e chegamos nesse ponto. Mas, inegavelmente, o nosso sindicato sempre foi um sindicato controlado, ou minimamente um sindicato, até a Constituição de 88, um sindicato internalizado no Estado, que os italianos chamam de estatalista, do modelo estatalista. Mas por que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção da importância de se considerar, para pensar o debate contemporâneo, a importância de considerar o compasso das negociações coletivas, do sistema de relação de trabalho com o processo econômico. É absolutamente imprescindível que nós tenhamos presente essa vinculação. E eu explico por quê. E no caso brasileiro é muito claro. Você foi consolidando o processo de industrialização, a passagem do modelo da crise de 30, do modelo primário exportador para o país industrializado, e ele foi acompanhando com o estatuto industrial, que é o Estatuto do Trabalho. Portanto, quando se diz assim, não, porque a CLT é um modelo intervencionista, não, a CLT, ela representa o estatuto jurídico da intervenção jurídica no processo econômico voltado à industrialização. Foi assim que aconteceu em todo mundo. Todo mundo que industrializou fez isso. O problema é que o Brasil sempre teve um confronto, que é um confronto que tipicamente não é trabalhista, mas é um confronto político permanente, que é a briga dos primários exportadores com os industrializantes. O que são os primários exportadores? São aqueles que querem exportar matéria-prima e não querem que o país tenha um modelo industrial. E para ter uma sociedade industrial, você tem que ter o estatuto jurídico da proteção ao trabalho. E isso tem um sentido, você controlar a negociação coletiva, você controlar o processo de criação da norma coletiva. Então, era essa a ideia, por isso que era autoritário, porque o modelo brasileiro é autoritário, e foi constituído nessa lógica. Então, quando a gente começa agora a deparar com a questão da reforma sindical, da importância de você mudar o modelo sindical, eu chamo a atenção que esse modelo sindical, ou que o sistema sindical é absolutamente necessário, que ele esteja compatível, é uma coisa muito óbvia, mas me perdoe, ele esteja compatível com a organização produtiva do país. Nós tivemos aquelas coisas que vocês sabem, a rigor você poderia até ter um sindicato metalúrgico em Brasília. Por quê? Porque nós tínhamos um modelo que era controlado e picotado na lógica de você acompanhar, e mais do que isso, conter os conflitos e trazer para a área do domínio. É aquela história, tudo tem as suas consequências. Você traz para a área de domínio, com o passar do tempo, quando você está no processo de expansão, como foi na década de 40, 50 até 60, depois da crise de 60 até 74, bacana, dá tudo certo. Quando você começa a ter problemas de estrangulamento, você tem que começar a mexer com o problema de reajuste de salário. Aconteceu isso em 64. Quando em 63, quando o Jango deu 100% de aumento de salário, deu um baita impacto na economia. Não caiu por isso, mas também por isso. E aí até conseguiu segurar isso até a década de 70. Quando deu a crise, começou a aparecer os movimentos sindicais. Quando aparecem os movimentos sindicais, a legislação de reajuste automático não dá conta. E ela não dá conta, você precisa de negociação coletiva. E se você controla a negociação coletiva pelo Poder Judiciário, dá aquele problema de você ter a jurisprudência de produtividade. E isso gera o quê? Gera impacto inflacionário. O grande mérito da negociação coletiva, o grande impacto econômico e social da negociação coletiva é exatamente ela estar desvinculada do padrão geral de abrangência para que ela possa conceder benefícios e esses benefícios não gerarem o impacto inflacionário. Mas é aquela história, você perde os piores, você quer controle, você perde essa qualidade. E é isso que foi o drama do modelo brasileiro. Esse foi o drama do modelo brasileiro. E quando se deu a abertura levou a um determinado sentido, que foi uma ruptura tudo parcial, e que gerou o sistema que nós temos desde a Constituição de 88. Qual é o sistema? O sistema é uma combinação exótica de traços de organização super controlada com um espaço de liberalismo. Então, é uma coisa muito estranha, porque você tem assegurado a Constituição categoria, você tem assegurado a Constituição base territorial, e você tem assegurado a Constituição, até sistema confederativo, mas também tem a contribuição. Então, a combinação bombástica do sistema brasileiro é categoria, base territorial e enquadramento. Você manteve tudo na Constituição, só que você liberou. E aí
Isso foi a busca do pote do ouro. E, consequentemente, nós vivemos o período que a gente nunca consegue usufruir o melhor dos dois modelos, ou do modelo. Tá? E aí faz com que o Brasil viva uma situação absolutamente exótica, que é aquela de viver do nascimento à decadência sem viver o apogeu. Nós saímos direto de uma coisa para outra. Né? Bom, agora nós entramos numa crise econômica, nós entramos numa disputa de modelo, e o que se apresenta para nós é o seguinte: é a inexorabilidade da necessidade de mudar, porque as mudanças tecnológicas, que as mudanças produtivas, que o padrão e tudo mais, exige um sindicato compatível com isso, ou seja, exige uma nova roupagem para aquele sindicato que você possa chamar de seu. Né? Então, o sonho obscuro do desejo sempre foi ter um sindicato para chamar de seu, né? Para fazer o que ele quer e tirar todos os espaços de barganha que ele possa ter. Bom, isso aí é uma opção, cada um faz o que quer. Isso aí é desejo, né? Cada um pode ir de acordo com as suas próprias ideologias e tudo mais. Não vou entrar nessa discussão. Agora, se você trabalhar numa combinação de um modelo de desenvolvimento econômico e um modelo de desenvolvimento, e combinada com um estatuto jurídico adequado que possa dar essa margem, é inexorável que você tem que ir para o caminho da liberdade e autonomia sindical. Né? E é importante tirar essas fantasias. Nós adoramos os penduricalhos, é a nossa trajetória. Né? O penduricalho faz parte da cultura nacional. Né? Nunca se esqueça que são as miçangas que você negociava o apoio e a adesão indígena no começo do país. Né? Então a gente tem uma profunda dificuldade de lidar com as mudanças tecnológicas, com os avanços produtivos, numa perspectiva de uma certa, digamos, decorrência natural do processo econômico. Né? A tecnologia, ela destrói empregos desde sempre. É a famosa aula inaugural do Keynes, na Universidade da Áustria, em 1930, que ele diz: olha, nós não vamos ter capacidade de criar os empregos na velocidade que as tecnologias destroem. Então, isso não é o desespero. O desespero é o problema de sempre, que é uma agenda, digamos, subterrânea do Brasil, que é a discussão do desenvolvimento versus subdesenvolvimento. Tem uma parte da sociedade brasileira que acredita que, se você for o primeiro aluno da classe dos subdesenvolvidos, um dia você vai virar desenvolvido. E tem um outro tipo de gente, tem uma outra classe de pessoas, ou um outro grupo, que entende que o subdesenvolvimento não é um estágio necessário para o desenvolvimento. E aí é o cerne da discussão. Se nós chegarmos à conclusão, como nós estamos chegando, eu estou comentando isso porque decorre do que nós fizemos nos últimos tempos. Quer dizer, nós chegamos à conclusão que nós temos direito demais, que nós temos que tirar direitos, e que, se tirando direito, você gera emprego. O importante é gerar emprego e gerar renda. No primeiro momento aumentou o desemprego, agora deu uma diminuída do desemprego, mas o emprego, entre aspas, que está sendo arrumado, é um emprego de baixa qualificação, com um rendimento menor, que consequentemente afeta na organização. Ou seja, não dá para fazer milagre. E também não tem fórmula pronta. Né? Se você acompanhar a história do debate econômico no Brasil, você vai ver que tem subidas e descidas, idas e vindas, e que, ao tempo de cada debate, não tem o que você pode dizer assim: isso aqui está completamente certo, porque você exige no tratamento das questões, digamos, das questões macroeconômicas que impactam no trabalho, você tem que trabalhar necessariamente com o monitoramento, com a calibragem, para ver o que é o mais adequado para aquele determinado momento. Então, meus amigos, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte: parece que vai vir uma onda agora no sentido da gente copiar o modelo americano, pluralizar tudo, trabalhar com o sindicato por empresa. Eu não sei. Eu estou curioso para ver o que vem. Né? É difícil você construir uma reforma sindical num ambiente que você já tem uma base constituída. Eu fui o coordenador técnico daquela reforma sindical quando saiu do papel, né? Que eu sempre disse que não era o que eu queria, mas enfim, era que era possível. Eu sei a dificuldade de você construir um padrão jurídico que você respeite o que está constituído e sinalize uma transição. Né? Ao que tudo indica, a seguir a combinação da agenda macroeconômica com a agenda trabalhista, com a agenda sindical, isso vai vir na linha
coerentemente vai ter que vir, vai provavelmente vir numa linha de uma liberação e de uma pulverização sindical. Eu volto a dizer, eu já passei da fase de dizer que eu sou contra ou a favor. Eu, claro, quem leu as coisas que eu escrevi sabe qual é a minha opinião, e eu também não estou aqui num reality show para discutir quem tem ou quem não tem razão. Eu acho que isso não vai dar certo, mas cada um com a sua opinião. Vamos ver, né, como é que a coisa sai. Mas da minha perspectiva, a pluralidade, o ideal seria a unidade, mas eu não sou sindicalista, eu sou professor de direito, sou advogado. A mim cabe analisar os impactos jurídicos de cada modelo. E eu acho que, pelo tudo que a doutrina internacional, que a doutrina e que a experiência internacional nos aponta, nos indica, isso tem os prós e os contras, dependendo da opção política de cada ator específico. Mas o que é fundamental é você regular sob a lógica da liberdade da autonomia sindical, que, aliás, é a lógica compatível com tudo aquilo que o Brasil ratificou no âmbito internacional, que, apesar que, convenhamos, é tudo muito relativo. Hoje o Brasil ficou relativo em absolutamente tudo, né? Os pactos de direitos civis, econômicos e culturais da ONU, quer dizer, está ratificado, tem lá uma regra, enfim, e que seria necessário ser respeitado naquilo que se diz respeito à liberdade e autonomia sindical, que é o que está escrito ali. Agora, eu queria destacar que esse discurso só tem efetivamente sentido se a gente olhar por uma variável macroeconômica, para onde nós estamos caminhando no nosso país. Se a gente jogar o país numa perspectiva de realmente desindustrializar e acreditar que tem uma economia de serviço, porque tem gente que acredita nisso, né? Mas tudo bem, pode ser qualquer coisa, mas o problema é que o ordenamento jurídico é uma coisa que pouca gente... Eu acho, cada vez mais, esse discurso muito chato, mas a verdade é que o ordenamento jurídico, a área jurídica, ela tem uma coerência, ela tem que ter uma coerência. Quando você quebra essa coerência, fica um puxadinho, né? É o que nós estamos fazendo, nós temos julgamentos ad hoc o tempo todo, porque você perdeu a coerência sistêmica. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, para que faça qualquer tipo de modificação no padrão sindical ou numa compreensão de sindicato voltado a o que eles gostam de dizer, que agora o novo estigma é sindicato 4.0, essas coisas todas, da quarta revolução industrial, eu chamo a atenção que o que é fundamental é que você tenha um ambiente jurídico compatível e harmônico, seja para o que for, ainda que seja autoritário. Né? Eu acho legal, do ponto de vista assim, péssimo, mas da experiência histórica, é melhor proibir, como a ditadura proibiu o habeas corpus, do que ficar modulando, porque a modulação é uma coisa exótica. Então, proíbe, porque daí a gente sabe com quem está lidando. É a mesma coisa uma questão sindical. Agora, o mais importante que eu queria chamar a atenção, e que é um espaço, como consideração final, que eu estou caminhando para o esgotamento do meu tempo, é a importância da gente combinar efetivamente com os movimentos institucionais e mudanças tecnológicas com que se dá. Né? A mudança tecnológica fundamental que comprometeu muito do espaço do direito do trabalho tradicional, que era taylorista, fordista, do segundo pós-guerra, foi a mudança que se deu em meados da década de 70, quando o impacto da crise do petróleo, a incorporação de novos materiais, química fina, biotecnologia, mudanças de procedimentos, isso foi quebrando aquele padrão que era absolutamente vinculante na visão, né, na percepção do empregado como forma de controle. À medida que as tecnologias foram sendo tão sofisticadas, elas foram abrindo mão da subordinação direta. É por isso que a terceirização vem. Ela vem porque chegou um determinado momento, mas por que eu preciso controlar? Porque se eu faço o carro do mesmo jeito, se o cara estiver aqui ou estiver em outro lugar, eu combino. Então as tecnologias elas foram mudando o padrão de proteção. E é isso que nós temos que estar atentos. Né? Mas no final do dia, meus amigos, é o seguinte, eu acho que além da hermenêutica jurídica, que é aquela lição clássica do Carlos Maximiliano, que ele dizia o seguinte, olha, você pode usar assim, assim, assado, cozido, torrado, só que é o seguinte, dá uma olhada no resultado, se o resultado der errado, volta e faz de novo. Né? Eu acho que também nesse campo,
tem uma certa hermenêutica, digamos assim, social, né? A gente pode fazer o discurso, a gente pode ficar alegre, encantados com as tecnologias, com as mudanças, dá a sensação que nós estamos ficando modernos, que a gente não envelhece, né? Que a gente está por dentro, né? Que a gente troca o WhatsApp, mas no final do dia você tem que ver como é que está o resultado final. Se no final do dia você continua com desempregado, você continua com gente fora do sistema, com o aumento da pobreza, é sinal que essa tecnologia, que essa pirotecnia, que é tão agradável, não deu certo. E a gente vai ter que ter humildade de olhar para ver aquilo que mais se adequa com os desafios políticos, com os desafios econômicos e, acima de tudo, os desafios sociais. É a combinação perfeita e harmônica disso que faz com que você tenha uma regulação melhor, né? E para você ter uma regulação mais adequada com o modelo de desenvolvimento, nós temos que minimamente nos entender sobre isso. Porque enquanto a gente ficar acreditando que é um problema que tem uns que defendem a modernidade e tem outros que querem se apegar aos controles de segurança, e isso é verdade, tem um pouco de tudo, né? Nós não vamos ter a dimensão da complexidade e da riqueza de situações que nós temos a oportunidade de tratar de uma maneira mais adequada, mais justa e também mais coerente com o próprio ordenamento jurídico. E para encerrar, encerrando mesmo, eu chamo a atenção que é sempre assim, né? Nós temos uma matriz de influência europeia, do pós-guerra. Nosso direito, a matriz do DNA dele é o Hugo Sinsheimer, né? Que fez a partir de Weimar e aí construiu toda aquela coisa que foi, digamos assim, exponencializada do segundo pós-guerra. Agora, há um movimento mundial de uma certa capitularização do discurso financeiro, né? O mundo das finanças retirou do campo político o controle da agenda, né? E o que nós temos que olhar com atenção é saber até que ponto nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma agenda econômico, social e de países soberanos, ou até que ponto nós estamos trabalhando com uma agenda meramente financista. E aí, meus amigos, se no final do dia for isso, o pato é você, Paulo Scaff. Um abraço.